Muito bem, vamos começar o assunto então desta live de quinta-feira, 1h30, né? A energia masculina e a energia feminina num contexto evolutivo, num contexto aí da nossa evolução como espíritos encarnados. Como está essa relação hoje em dia do homem e a mulher? Como estamos aí nos relacionando, né? Na nossa intimidade, os casais e por aí vai. Bom, primeiro, antes de a gente falar sobre esse assunto, vamos entender, né, o que seria o princípio masculino, o que seria o princípio feminino aí, que nos regem aqui como características, tá? Lembrando que o espírito, né, o espírito em sua essência, na sua divindade, vamos colocar assim, ele não possui um gênero específico, tá? Então ele não seria nem homem, muito menos mulher, tá? Quando estamos na espiritualidade, né, quando começamos aí a nossa jornada de desenvolvimento, nós optamos por alguma energia, né? Seja o lado masculino ou o lado feminino, isso também pode se alternar de uma vida para outra, tudo dependendo da necessidade do espírito, o que ele tem que viver, como ele tem que se situar, aprender e tudo mais, né? E escolhemos aí, então, uma energia no momento que mais se afiniza com o nosso pensamento, né? Com os nossos desejos, com as nossas vontades pessoais. E aí eu me represento como homem, né? E outras pessoas se representam, as mulheres, né? Se representam aí como uma energia feminina, tá? E como está isso hoje na atualidade? Como está esse papel dessas energias na atualidade? Se a gente buscar no contexto aí mais antigo, né, dos nossos avós, bisavós e por aí vai, havia uma total, quase que completa submissão, né, do sexo feminino, né, que respondia ali e aceitava tudo que o homem propunha como situações, como meio de vida, o que fazer, o que não fazer. Ou seja, falando de uma forma mais simples, o homem mandava na mulher e a mulher simplesmente a obedecia, né? Só que, graças aí à evolução do espírito, à evolução da consciência, isso foi deixando de existir, né, de ser uma verdade, aonde passamos aí, né, a ter a mulher como um papel fundamental na sociedade, um papel importantíssimo na evolução, no desenvolvimento de todos nós como sociedade espiritual, né? A mulher foi conquistando isso, e uma conquista que há de se dizer muito merecida, né? Todo espírito aí pode ser livre, né? E a mulher não poderia deixar de ser assim. E ela conquista essa independência, essa vitória, e começa a colocar para fora todo o seu talento, toda a sua capacidade, tudo aquilo que ela consegue fazer de uma forma muito mais brilhante do que o sexo oposto ao dela, que é o masculino, porque ela tem um lado energético muito mais aflorado, um lado espiritual muito mais desenvolvido do que nós homens, tá? E aí, a partir do momento que a mulher se posiciona assim, para espíritos não tão compreendidos da evolução, da empatia, da igualdade, da fraternidade, os espíritos masculinos, não, isso eu estou generalizando a situação, tá? Há casos específicos, né? Há pessoas que destoam dessa regra. Há muitos espíritos que vão contra isso, que não querem isso, não querem se submeter à energia feminina, não concordam que a mulher tenha ali a sua posição de destaque, que ela ensine, que ela sustente uma casa, que ela governe uma casa, que ela tenha mais estudo, mais diplomas, mais grau de ensino do que o homem. Então criou-se uma disputa, criou-se aí uma posição de luta entre os dois sexos, né? Isso para aquele espírito que não consegue ver de uma forma diferente. E da onde parte esse princípio em alguns homens, né, de não aceitar essa grandeza do sexo feminino, né? Nasce lá do primitivo dele, né? Da situação de que nós herdamos um corpo derivado de um macaco, da evolução do macaco, aonde o bando ali era dominado pelo macaco, pelo chefe ali, né? O alfa ali do bando dos macacos. Então sempre era o papel do homem, do macho, a dominância sobre a fêmea. Então há muitos espíritos ainda
que se submetem a essa energia, se compactuam com essa energia e querem trazer aquilo para a vida a dois, para a vida num relacionamento de casal, não aceitando, em hipótese alguma, que a mulher seja superior a ele, não que a mulher está buscando isso, né? Está buscando algo de ser melhor que o homem. Não, ela só está fazendo a parte que lhe compete, né? Usando das suas capacidades, da sua força vital para produzir, para criar, para desenvolver, para governar, para instruir, para determinar, né? Sendo que somos espíritos capazes daquilo que queremos fazer, daquilo que queremos seguir adiante. Então a mulher vem lutando com isso, vem conquistando esse espaço, e isso vem incomodando uma parcela de homens que não conseguem lidar bem com isso, que não aceitam essa posição de destaque que o sexo feminino vem assumindo nos últimos anos, né? E nós, homens, temos que ter a percepção nessa hora, nesses momentos, de quanto isso é legal, né? Quanto isso é positivo, né? Quanto isso é benéfico para nós, né? Porque sempre uma visão diferente sobre algum ponto, né? Com uma outra energia envolvida, que é a energia feminina, né? Pode somar muito para todos nós, né? Pode agregar muito valor a cada um de nós, a uma sociedade como um todo. E não é uma competição. Eu não estou nessa vida para competir com a Fran, que é minha esposa, por exemplo. E ela não compete comigo, né? Nós fizemos uma parceria quando nos casamos, né? Não uma competição, né? Então, a Fran tem a atividade dela, tem os estudos dela, tem a carreira dela, a profissão dela, e torço para que ela me supere muito, né? A termos materiais, financeiros, porque ela faz por isso, né? Ela merece buscar isso, como todo mundo merece, né? Mas é o esforço dela. E se eu ficar abaixo disso, qual o problema nisso? Não vejo problema nenhum nesse sentido. Eu não estou aqui como homem das cavernas que entra dentro de casa batendo a mão no peito e gritando que eu sou o dominante dentro do ambiente. Não existe isso. Há sim cumplicidade, parceria, né? E isso é o que nós devemos propagar pelo mundo, né? O homem e a mulher em igualdade, né? De tarefas e afazeres e compromissos, né? Claro, cada qual, né? Com a sua regência de energia, né? O homem é mais racional, é mais frio em alguns sentidos, é mais vigilante, enfim, tem ali as utilidades de serem assim. Como a mulher é mais sentimento, mais emoção, mais acolhimento, e ela vai continuar com essa característica que é benéfica, né? Um completa o outro, né? Então, a gente entende muito bem essa parte, mas eu não tenho que dominar a Fran, ou o contrário, né? A Fran, porque de repente tem ganhos financeiros maiores do que o meu, porque estudou mais do que eu, tente me dominar. Então, é preciso que a gente encontre esse equilíbrio. E esses espíritos que viveram eras passadas, eras onde a mulher era completamente submissa ao homem, né? Ainda vibram dentro desse pensamento e levam situações assim para o ambiente doméstico, para a casa onde ele está vivendo ali com a pessoa que ele está vivendo. E isso, sem dúvida nenhuma, retrata... Peraí, pessoal. Um processo ainda muito primitivo daquele espírito, que não consegue entender que o próximo pode produzir, que o próximo pode agregar valor à vida dele, à existência dele, né? Tá, Kleber, mas e aí como é que fica o processo kármico desse casal, né? Uma vez que a gente sempre diz aqui que nós escolhemos o parceiro, temos que viver juntos, porque temos coisas a serem harmonizadas e por aí vai, né? O processo é entendido assim: você está numa relação, ela é saudável, ela é respeitosa, ela é digna, ela é correta, ok. Se você acredita que o amor existe, que está tudo bem, continue nela, né? Mas se ela passar por um estágio de violência, de agressão, de abuso verbal, de um monte de coisas que podem acontecer numa relação, você não tem que ficar com a outra pessoa porque você considera que ela é um karma seu. A partir do momento que algo atentar contra a sua segurança, contra a sua vida pessoal, você se retira daquilo imediatamente. E o plano espiritual, o seu espírito, o seu mentor, vão entender perfeitamente que você está saindo daquela situação para preservar a si mesmo, porque aquilo está destruindo você
na sua vida, no seu processo de existência. Então você não tem que suportar aquilo. Esse aprendizado que poderia ter acontecido se a pessoa tivesse optado por um caminho diferente, ele não ocorre agora, mas pode ocorrer lá na frente de uma outra forma. Então, não se prenda a uma relação amorosa onde você é vítima de alguma coisa, de uma agressão, de um abuso, de grosseria, de qualquer outra coisa, porque com pauta, né, baseado que você leu no livro, que todo relacionamento é um processo kármico que a gente tem que viver. Não é bem assim, há regras, né, há exceções a essa regra, né, que podem aí ser usadas para este momento, tá? Então nós homens, né, vocês homens que estão assistindo aqui, né, temos que deixar cada vez mais, né, esse papel do dominante, do macho, do dono da casa, do poderoso da casa, porque isso é comportamento primitivo, tá? Isso é comportamento de bando. Tá? Nós não precisamos ser assim, tá? Nós temos que viver em fraternidade com as nossas companheiras, com as nossas esposas. E quando eu faço isso com a Fran, eu estou dando o exemplo para o meu filho, que ele levará isso à frente, o filho dele verá isso e vai perpetuar isso, até o ponto de sermos aí exatamente iguais no papel que nós exercemos aqui na vida física, tá? Não que, como eu disse, né, o homem tem algumas características fisiológicas, né, do corpo que o favorecem em algum sentido, como a mulher também, características fisiológicas que a favorecem em outro sentido, né? E sem contar as energias que envolvem e tudo mais. Mas o comum ali, né, manter uma casa, fazer projetos, sonhar, passear, enfim, é algo que pode ser partilhado entre os dois espíritos que habitam aquele ambiente na busca pela harmonia. Graças a Deus, eu sou muito grato à minha mãe, né? Porque aqui em casa, nessa casa que eu estou aqui gravando, né, foi aonde eu cresci, né? Onde eu desenvolvi toda a minha vida aqui. Nós somos em 3 irmãos, né? Eu sou o mais velho, tem mais 2, lógico, né? Meu pai, então, é 4 homens e uma mulher. Minha mãe teve uma educação muito rígida, né? Tempos passados, né? Onde meu avô era mais ou menos esses homens que a gente estava falando aqui. Só que minha mãe trouxe uma coisa para dentro de casa, para todos nós, que sempre foi de colocar os homens a fazer serviços domésticos, né? Então, na minha casa, na minha família, homem lava louça, homem limpa fogão, homem limpa chão, homem lava roupa, estende roupa, homem limpa banheiro, homem faz tudo, cozinha, tá? Homem passa roupa. Então minha mãe fez isso com nós 3, né, os 3 irmãos, e nós 3 hoje fazemos essas coisas nas nossas famílias, né? E eu faço isso não por obrigação, eu faço isso porque eu gosto, porque eu faço parte desse sistema da casa, né? E eu tenho que ter a minha colaboração aqui também. Não é somente nas costas da Fran, porque a mulher é o papel da mulher. Não, não é o papel somente da mulher, né? Então, eu me lembro muito bem, contar essa história para vocês. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fui me alistar no serviço militar, né? E acabei ali entrando, né, servindo o serviço militar, e tinha um rigor todo, né, com a roupa, passar a roupa, o vinco na roupa e tudo mais, tal. Minha mãe olhou para mim assim e disse assim, ó, eu não vou passar roupa nenhuma, né? Eu vou passar uma vez para você ver como é que é, se aprende, depois é por sua conta, tá? E assim foi. Durante aí todo um ano de serviço que eu fiquei lá, eu levantava todo dia de manhã, colocava ali a tábua de passar, eu passava a roupa, eu fazia os vincos na camisa, na calça, para ir para o serviço militar. Depois que eu saí de lá, que eu fui trabalhar, tive alguns empregos onde eu trabalhei de roupa social, de, né, paletó, camisa, gravata, também não era a Fran que passava a minha roupa, não. Quem passava essas camisas, essas coisas, era eu, tá? Então minha mãe teve todo esse trabalho, e isso foi muito bom para mim, e é uma coisa que eu transmito para o meu filho também, né? Ele tem que fazer coisas, ele tem que dividir as tarefas para ele entender o outro lado, o processo de estar vivendo ali junto com aquela companheira. Então, homens que ainda vibram dentro dessa coisa de que serviço de casa é serviço de mulher, a mulher não pode ganhar mais que o homem, né? A mulher não pode trabalhar, tem que ficar em casa, e tudo isso que envolve esse lado machista do homem, né? A mulher não pode dirigir, enfim, são homens aí que estão
parados no tempo, lá na época em que os nossos bisavôs, tataravôs viviam assim, tá? Que não é o caso hoje em dia, que não é a situação para a atualidade. Então, você mulher, que se você está dentro de uma situação como essa, vivendo isso, não fica por sua conta aceitar isso ou não, mas a termos espirituais, se você está rompendo o seu karma ou não nesse processo, né? Fique tranquila, se é abusivo para você, se é tóxico para você a relação, você tem todo o direito aí de viver a vida como você quer viver, como você deseja viver. Não se prenda aí a situações, né, de karma ou qualquer outra coisa a uma pessoa que lhe faz mal, porque isso não vai agregar nada para você. Tem uma outra curiosidade também, né? Minha avó, por parte de mãe, era costureira, minha avó, por parte de pai, costureira também, e aí minha avó, parte de mãe, me ensinou, eu me lembro, a dar ponto em roupa, né? Então aqui em casa, quando cai um botão, quando tem um rasguinho, alguma camiseta, uma gola ali que, né, o pessoal já traz a agulha, a linha para mim e fala, pai, dá um ponto aqui para mim, ó, nessa coisa aqui, né, põe um botão. E eu não tenho problema nenhum em relação a isso, né? Eu acho que isso não me diminui em absolutamente nada, né? Isso não me coloca abaixo de ninguém. Adoro cozinhar, adoro fazer almoço, fazer janta, né? Porque, pelo que vocês percebem aqui, eu trabalho de casa, né? Eu fico em casa aqui, com as minhas coisas, trabalhando aqui. O Matheus, meu filho, sai para trabalhar 1 hora, 1 e pouco. Então, a Fran está no trabalho dela. Nada mais justo que eu vá, porque a cozinha é aqui do lado, por isso que eu estou olhando para lá, né? Que eu vá até a cozinha, né, fazer ali, preparar o almoço do Matheus, o meu almoço, servir o almoço. Depois da live aqui, termino as minhas coisas, vou lá limpar a cozinha, enfim, estender uma roupa, recolher roupa. Qual é o problema nisso? Então, isso faz parte hoje da vida atual. E os homens que estão parados lá no passado estão vivendo o primitivo, estão vivendo, como eu estava dizendo aqui, o lado do macaco, né? O lado da dominância, o lado mais, vamos dizer assim, mais baixo que nós poderíamos viver, né? Eu até brinco às vezes com a Fran, uma coisa que vocês podem até brincar com ela. Quando nós estamos no mercado, a Fran treina comigo musculação já há uns 12, sei lá, 13 anos por aí. Então a Fran é muito forte, né? Ela gosta de treinar mesmo, né? Pra valer. E às vezes a gente está no mercado, né? E a gente faz as compras ali, né? Às vezes, sei lá, 6, 8 garrafas de refrigerante, né? Um pacote de arroz, eu ponho na sacola, aquela sacola de nylon, né? Põe na sacola e tal. Ela pega a sacola e põe no carrinho, né? E às vezes a gente está em alguma loja também, ela pega todas as sacolas na mão e sai, eu saio de mão abanando, né? Aí eu falo para ela assim, ó, se você não der um pouco de sacola para mim, vai pegar mal, né? Achar que, né? Enfim, uma brincadeira que eu faço com ela, mas... Porque pra gente é normal isso, né? Não temos essa de que, eu sou o homem, você é a mulher e isso é assim, isso é assado, né? Não há problema nesse sentido, né? E uma coisa que o Matheus observa, outras pessoas observam, e é uma coisa que tem que ser uma normalidade, né? Há mulheres aí incríveis, de mentes incríveis, né? E há homens também na mesma situação, mas as mulheres sofrem sim mais preconceito em relação a isso, tá? Muito mais discriminação em função disso. Graças a Deus aí temos aí, vocês podem observar, né? Pessoas aí gravando conteúdo sobre espiritualidade, sobre esses assuntos, um público feminino enorme, né? Então, isso é muito bom, né? As mulheres se colocarem nessa posição de conhecedoras da vida espiritual, e as mulheres têm muito mais facilidade à questão, né, da vida espiritual do que nós homens, né, pelo sentimento, pelas emoções e por aí vai. Por exemplo, ó, nas classes que eu faço de apometria, nas turmas que eu tenho de apometria, quase que 90% da turma são mulheres, né? Então as mulheres são muito mais conectadas à espiritualidade, às emoções, aos pensamentos, né? O Ciro mesmo, que deve estar na live aqui, a turma dele só tinha ele de homem, né? E a próxima que eu vou fazer agora, se eu não me engano, só tem 2, tá? E a presença da mulher é muito mais forte na questão espiritual, na questão das emoções, do autoconhecimento
E isso tem que ser assim mesmo, sou totalmente favorável a isso, tá? Gosto muito quando a presença feminina está no ambiente, porque isso ajuda muito mais. E uma coisa que eu admiro muito nas mulheres também é a franqueza, né? Elas falam aquilo que pensam, né? Os homens já são mais reservados, e eu gosto muito desse lado, tá bom? Então esse era o assunto que eu queria falar hoje, pessoal, né? Para alertar, né? Para aquele que é homem, que ainda está vivendo lá na caverna, que acha que a mulher é o seu objeto, que é o seu brinquedo, né? É o seu balcão de necessidades. Passou do tempo de deixar de pensar assim, né? E pensar que você está vivendo com um espírito ao seu lado que merece ser respeitado, ser amado, ser cuidado, né? Ser observado e tudo mais que podemos entregar ao outro, tá? Porque se hoje eu não estou homem, pode ser que numa próxima vida, pode ser que eu já fui no passado, as posições muitas vezes se alternam e, né, não gostaríamos de ser tratados assim. Então, tratemos com respeito aquele que está ao nosso lado, aí, em companhia com a gente durante essa existência. Porque quando voltarmos à essência do nosso espírito, a ideia masculina e a ideia feminina, ela deixa de existir completamente, tá bom?